Boa noite a todos, então, mais uma vez, né? É com muita alegria que eu e o pastor Vanderlei damos, assim, as boas-vindas a vocês para mais eh, esse conjunto de 2 módulos, né, que a gente chama de ELA Avançado, Escola para Líderes de Adolescentes Nível Avançado. Por que avançado? Porque são temas que nós não abordamos diretamente no curso regular, que é de 6 meses, né? Então, a gente procura temas mais atualizados, que vocês mesmo, até mesmo, sugerem, para poder abrir um pouco o leque, a gente entender um pouco mais algumas situações específicas, ok? Então, para esse curso, realmente não é estritamente necessário ter feito o básico, mas se algum de vocês não fez, era legal fazer conosco o básico, que vai começar em agosto também, ok? Então, com isso, vocês são todos muito bem-vindos, né? E eu queria convidá-los a fazer a leitura comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Essa devocional, ela é do Pão Diário, e na primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler os versículos do 13 até o 17. Eu vou pedir para o pastor Vanderlei fazer essa leitura, por favor. Primeira Pedro 3, de 13 a 17, é isso? Perfeito. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Amém. E o título da nossa devocional é O Choque de Cosmovisões. A maneira como você vê o mundo, né? Cosmovisão. O choque de cosmovisões. Ele enfatiza aqui o versículo de número 15, que fala justamente sobre se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, né? Que nós estejamos sempre prontos e preparados para explicar. E a devocional diz assim: há um choque de cosmovisões que batalha pela mente e coração das pessoas. Somos bombardeados todo o tempo com visões do mundo que se opõem ao conhecimento de Deus nas mídias, na cultura, na arte, etc. São muitas as perspectivas, mas no fim de tudo, sempre busca-se Deus ou deuses. Como podemos então enfrentar essa questão? A apologética, que é a defesa da fé, tem 3 faces: defesa, dar razão, né? Articulação, que é a apresentação racional da fé, e o desafio, que é desafiar a incredulidade e vindicar a proposta cristã. Todas essas faces visam persuadir o ouvinte dos significados que Deus propõe. Porém, a persuasão só se completa quando toca na raiz mais profunda do anseio humano, que é o caminho, a verdade e a vida, que é uma pessoa. Todos, cristãos ou não, temos um senso de Deus, e o ato de tentar suprimir isso é uma ponte para o diálogo. Por essa via, podemos fazer uma demonstração efetiva, franca e bela dos horizontes que o Evangelho abre, pois dessa forma apelamos ao anseio universal pelo eterno. Os argumentos são importantes, mas a bala de prata apologética é o testemunho em gesto e palavra de que a fé em nós produz efeito que abre a vastidão de horizontes de significados muito mais promissores a um mundo carente da verdade.
E aí o autor dessa devocional, ele nos convida a, a pensar como que a nossa vida, né? Que as palavras que nós dizemos, como que elas têm mostrado aquilo que o mundo precisa tanto saber? Como que a minha vida, como que a sua vida, como que as minhas palavras, como que as suas palavras têm mostrado aquilo que o mundo sabe que falta a ele, mas não sabe admitir que é isso que falta a ele. Claro que a resposta que falta é Cristo. É como que nós estamos sendo agentes usados por Deus nesse sentido de comunicar essa resposta. Então, a nossa oração nessa noite é que o Senhor nos ajude a viver de uma maneira tal que a nossa defesa da fé seja tão significativa que mostre isso para aqueles que nos cercam. Né? Nós precisamos não só crer, mas dar, sim, né, essa visibilidade para a nossa fé, que sai de dentro de nós e é mostrada através das nossas ações, da nossa vida, da nossa palavra, né? Então, que o Senhor nos use nesse choque de cosmovisões que nós temos vivido hoje, e que não é uma coisa atual, nós sabemos disso, né? Com a vinda de Cristo já se estabelece, já haviam diferenças culturais, etc., mas aí nós começamos a andar na contracultura, o cristianismo anda na contracultura do mundo, né? E são cosmovisões que se chocam porque elas realmente não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, que o Senhor nos ajude a ajudar as pessoas, dar nome ao que falta na vida delas, que é Cristo, né? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de, nesses 2 meses, em 4 aulas, conversarmos com os nossos amados a respeito de temas atuais e que têm nos confrontado, Senhor, no lidar com os nossos adolescentes. Ajude-nos, ó Deus, a abrir a nossa mente, a entender esse mundo contemporâneo, Deus, e ajude-nos principalmente a, em submissão, pedir de Ti ajuda, pedir de Ti estratégias, ó Deus, para que possamos atuar de maneira mais efetiva e, Senhor, atingi-los, ó Deus, para Ti. Nós te louvamos pelo dia que tivemos, por tudo que foi possível hoje realizar, até pelo que não foi possível também, ó Deus. E que o Senhor nos abençoe nesse momento de aula, para que possamos juntos aqui caminhar e crescer, para te servir melhor. Agradecemos por cada irmão que se inscreveu e está fazendo parte desse módulo avançado. Que o Senhor abençoe não só a vida dos nossos irmãos, mas também suas igrejas e os seus ministérios nas igrejas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá essa possibilidade de nos aperfeiçoarmos para te servir melhor. Aceita a nossa oração com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos na matéria, mas de uma maneira breve, senão a gente esmaga a matéria, eu acho que seria muito legal nós podermos nos apresentar, né? Não sei se todos aqui me conhecem de perto, mas o meu nome é Paula, já trabalho, olha, eu comecei a trabalhar com o pastor Vanderlei tem tantos anos, né, pastor? Com certeza, mais de 15 anos a gente se conhece muito mais do que isso. E eu comecei como uma pupila, e hoje ele me passou para estar coordenando o trabalho, é uma grande honra para mim. Sempre, claro, estando junto com ele, né? Então, eu louvo muito a Deus por esse ministério, que é um ministério importantíssimo e sério, né? Sério. Quem faz parte dos cursos do PAV sabe que nós não fazemos nada só para ter ibope, muito pelo contrário, tanto que vocês veem o tanto de alunos que nós temos nessa turma é pequeno, né? Mas nós entendemos que não é o número que faz a diferença, e sim a qualidade de quem procura, né? A intenção do coração que é servir a Deus com muita alegria e realmente seriamente, como ele merece, tá? Eu sou de São Paulo, porque nós temos aqui irmãos do Rio,
Temos uma irmã que não está presente, mas ela está em Barcelona. Eu acho que dificilmente ela vai conseguir entrar na plataforma, porque agora lá devem ser perto de meia-noite, meia, 1 hora da manhã. Então, fica um pouco inviável, ela vai acompanhar pelas gravações, né? Mas nós temos irmãos de outros estados, além de São Paulo. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Congrego aqui na Igreja do Brás. Sou psicóloga, psicopedagoga, fizemos aí um mestrado também na área de ciências da religião. E só para vocês saberem um pouco mais, porque o importante é que vocês saibam que eu sou Paula, irmã de vocês também, né? E estamos servindo aqui juntos no PAV, né? Com essa bênção de poder estar ajudando na coordenação. Então, eu vou passar a bola para o pastor Vanderlei, ele se apresenta e cada um fala um pouquinho para a gente poder dar início aí à nossa aula. Por favor. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Sou Vanderlei. Começamos o PAV, né, em 89, sou fundador desse ministério, então são 34 anos aí. Sou da Igreja Cristã Evangélica e, como a Paula disse, eu estou mais na sombra agora do PAV, a Paula mais à frente, né? E essa é a nossa jornada de estar aí ajudando e cooperando nesse ministério com e entre os adolescentes, né? Veja, são 34 anos e os desafios continuam enormes. Já tivemos, assim, desafios que já foram bem superados, ainda existem, mas é bem menos. No começo havia uma barreira sobre adolescência, os pastores não queriam, era tudo junto, ou o adolescente estava tudo junto com criança, ou o adolescente ficava tudo junto com os jovens, né, com a mocidade. Então, no começo havia essas barreiras, né? Hoje são outras barreiras, talvez até mais complicadas, nesse mundo que, como a Paula disse, essa cultura que nós estamos vivendo tem se agravado cada vez mais. Então, é isso aí. Priscila Pena, fale de você para nós. Foi. Boa noite. Tá me ouvindo? É difícil falar da gente, né, Paula? Psicóloga tem que falar. Eu sou Priscila, sou da Igreja Presbiteriana desde pequenininha, daqui de Guarulhos. Eu sou formada em Química, bacharel, licenciatura, mas passei no concurso, fui um período fui professora, mas depois eu desisti, fiquei com medo, era muito jovem. E hoje eu trabalho, tenho um restaurante, e minha família está crescendo, a minha filha está virando adolescente, e aí eu via, assim, uma dificuldade, né, que é educar as crianças, né? E estou aqui também para aprender, gosto muito de EBD, né? Gosto muito de estar envolvida com os trabalhos da igreja, principalmente nessa questão da área da educação. Acho que coração chama para isso. Então, estou aqui para aprender, para estar crescendo aí com vocês. Tá fechado seu microfone. Muito bem, querida. Obrigada, viu? Suzana, você pode falar, meu bem? Abre o microfone, Suzana, não estamos te ouvindo. Pronto. Agora fechou de novo. Abre de novo. Dá um toquezinho bem devagar. Não está conseguindo abrir, Suzana? É só apertar bem devagarzinho em cima do microfonezinho. Pronto. Tá, agora foi. Bom, meu nome é Suzana, né? Tenho 2 filhos, um com 19 anos e o Felipe e a Samara com 19.
E quando eu fiz o PAV lá na cidade de Tiradentes, com a Paula, amei o curso, até também porque na época eu estava trabalhando com adolescentes, mas agora, né, não estou mais, mas mesmo assim, trabalhando com liderança de grupos, a gente sempre precisa aprender um pouco mais. E no PAV também eu aprendi muito, me ajudou assim, né? E quando a Paula falou do curso avançado, eu me interessei, né? Sou formada em teologia também, sou pedagoga, não estou atuando na área, né? E também ajudando meu esposo, porque ele pastoreia a igreja também. Então, a igreja que a gente pastoreia, às vezes, precisa muito, né? Também de aconselhamento, tudo, e eu sei o que tem me ajudado bastante. Inclusive, até dentro da minha própria casa, que é a minha primeira igreja. Então, creio que esse curso também vai ajudar, né, a aumentar mais o conhecimento e tudo concorrendo para a glória de Deus. É isso. Amém. Obrigada, irmã. Amém. Fernanda? Olá, estão me Olá. ouvindo? Certo? Bom, eu conheço o pastor Vanderlei desde 1996, já são 27 anos, né? Eu comecei a trabalhar com adolescentes em 93, e aí, fazendo a PEC, eu conheci o pastor Vanderlei lá, ele era professor de uma das matérias, e aí descobri o PAV, fui fazer o PAV, e desde então eu não parei mais de trabalhar com adolescentes, eu fui da Assembleia de Deus mais de 40 anos, e a gente tirou mato, né, na verdade, que é o que o pastor Vanderlei falou. Na Assembleia de Deus não tinha esse trabalho com adolescentes, era tudo mocidade, e a gente levou isso para lá, e então, em vários campos da Assembleia de Madureira, eu era, né, então, por onde a gente passou, a gente implantou o departamento de adolescentes, inclusive aqui em Sumaré, para onde eu me mudei, já vai fazer 15 anos que eu me mudei para cá, e a gente conseguiu implantar por aqui também, o departamento de adolescentes, que não tinha. E é sempre esse desafio, né? Hoje, como o pastor Vanderlei falou, o desafio já não é mais que o pessoal já enxerga a questão da necessidade do trabalho com adolescentes em quase todas as denominações, né? Então, os desafios mudaram, né? Hoje a gente tem uma competição muito grande com relação a tudo que eles têm para fazer, tudo que é oferecido, né? Em relação aos pais também a gente tem muita dificuldade, né? E, bom, falar um pouquinho de mim, eu trabalhei na área administrativa, em recursos humanos, a minha formação é administração também, depois teologia, né? E sempre tive fazendo cursos relacionados a isso, e a gente vem aí fazendo curso com o Vanderlei, eu fiz em 96, depois fiz em 2010 de novo, e nesse intermédio fazendo também aquele encontro anual que a gente fazia, acho que era bienal, né? De líderes nacionais, e era muito bacana em Capivari, né? A gente veio algumas vezes, era até interessante voltar, né? Cosmópolis, né? Cosmópolis, isso mesmo. Cosmópolis. E por aí eu encontrei a Paula também, né? A Paula, a última vez que eu vi foi em Nova Odessa, ela esteve ali com o pastor Claudio Spitt, que foi um dos primeiros a fazer curso também com o pastor Vanderlei, né? Que está lá na Assembleia. Hoje eu estou na Batista, Batista Vida Nova, em Nova Odessa, e ligada à Convenção Batista também, tradicional. Então, assim, um giro aí de muitos graus, né, da Assembleia de Deus para a Igreja Batista tradicional. E eu e meu esposo somos casados há 26 anos, nós não tivemos filhos. E os meus filhos são esses adolescentes que hoje a gente tem os adolescentes aí casados, formando famílias, pastores, que passaram pela gente, pela misericórdia do Senhor, e a gente pode contribuir com a vida deles. Então, sou muito grata por esse ministério do PAV, e eu considero, assim, o PAV e o pastor Vanderlei. Eu peguei o pastor Rogério, né, também, a Ana Paula, todo esse pessoal, como os meus mentores, né, Paula? E sou muito grata pela vida de vocês. É Amém. isso. Né? Obrigada, querida. Marco Meneghini. Boa noite, irmãos. Eu atualmente frequento a Igreja Metodista Wesleyana Tucuruvi. Tenho 54 anos, completei 30 de casado. Tenho 2 filhas, a mais velha com 28 anos, em setembro deve completar 3 anos de casado,
e a mais nova, com 26 anos, ainda solteira, morando conosco. Conheci o Pave, eu acho que já fazem aí uns 11, 12 anos. Né? Conheci inicialmente através de um seminário do Brasil para Cristo, onde uma outra cooperadora ministrava a aula do Pave, e foi através dela que eu vim a conhecer o Pave. Ela me deu o contato, na época, acho que o pastor Vanderlei, que me passou o contato da Paula, e rezei o ELA com ela. Cheguei a fazer 2 vezes o ELA, se alguém não fez, recomendo que faça. Quando presencial, cooperamos para que elas estivessem presentes em algumas igrejas, e torço para que, além do online, ele volte a ter alguma turma também presencial, que acredito eu é muito bom. Então é isso aí, estamos juntos novamente. Não tenho filhos adolescentes, não atuo com adolescentes na igreja, mas acho legal o curso, acho interessante esse tempo de aprendizado. Amém. Obrigada, irmão. Fabiana. Opa. Olá. Oi, querida. Boa noite. Meu nome é Fabiana. Eu conheci o Pave através de alguns irmãos da minha igreja. Eu congrego na Igreja Cristã da Trindade, aqui em São Paulo. E alguns irmãos já fizeram alguns cursos com o Pave, né? E eu acompanho esse ministério. Tenho uma filha de 18 anos que passou na faculdade no interior. Então, desde março, ela está morando lá no interior, né? E nós estamos já nessa igreja há muitos anos, nós convertemos nessa igreja na realidade. Então, Giovana fez 18, então faz 16 anos nós estamos nessa igreja. E a gente sempre acompanhou todos os ministérios que a Giovana passou, né, o infantil. Nós sempre participamos, sempre ajudamos, então chegamos também a ministrar, ajudar também o Ministério de Jovens, de Adolescentes, né? Hoje, com a ida dela para o interior, não mais, né? Não estamos mais atuando, mas nós temos o Ministério de Casais e de Noivos na igreja, e por acompanhar esse ministério, me motivei muito a fazer esse curso para aprender mais, né? Primeiramente, pela nossa filha, pela nossa casa, né? E gerar esse conhecimento para ajudar e para entender, né? Esses desafios que fundam, né, os nossos lares e a nossa igreja hoje. Ok, irmã. Obrigada, viu, querida? Nada. Sandra? Boa noite. Boa noite, Sandra. Eu me chamo Edissandra, né, mais conhecida como Sandra, né? Conheci a Paula através de algumas palestras que ela veio até a nossa igreja aqui ministrar para os adolescentes. Foi muito bom. E sempre que tem alguma coisa do Pave, a gente procura estar junto, né? Porque realmente é uma bagagem muito boa para a gente, um suporte muito bom, né? Que nós precisamos aí, cada dia, estar mais preparados aí, aprendendo mais, né? Eu sou pedagoga, né? Professora, atuo, estou de licença no momento, mas sou professora. Sou pastora também, pastora auxiliar aqui na igreja. Trabalho na classe dos adolescentes, né? Sou professora da EBD, juntamente com a Russana, que está aqui também, né? E tenho também, tenho feito trabalho na Fundação Casa com os adolescentes, né? Como voluntária. Então, é algo que assim, a gente tem que o tempo todo aí tá aprendendo, né? Tá buscando, porque não é fácil, né? Como a Paula deu a introdução aí, né? Sobre as cosmovisões, né? Então, a gente precisa estar preparado para o que vem aí, né? Porque se a gente está achando difícil até agora, né? A gente sabe que a tendência, a gente não quer desanimar, mas cada dia que passa fica mais difícil ainda, né? E é isso. Tenho uma filha de 17 anos, né? Então, a gente aprende, como a irmã falou aí, né? Que a igreja começa em casa, a nossa escola também começa em casa com adolescentes. E é uma idade bem complicada, mas é uma idade que eu amo, sim, estar junto com eles. Que bom, querida. Prazer e seja bem-vinda, viu? Também. Obrigada. Felipe, por favor. O Felipe, Paula,
O Felipe, ele também desenvolve um trabalho na Fundação Casa Comigo, só que ele está atendendo uma pessoa, ele estava no escritório agora, aí ele falou que se chamasse ele para esperar um pouco, porque eu passando para outra pessoa, que ele já volta. Ah, tá. Mas ele vai fazer o curso? Sim, ele vai. É o Felipe Guimarães Cunha, é isso? Isso Tá mesmo. bom. Deixa ele atender, então. Bom, a nossa irmã Ivanilda, ela precisou sair, mas ela já chegou, porque ela estava chegando do trabalho. Então, querida, abra o seu microfone, se você pudesse mostrar para nós, e aí a gente passa para a matéria, tá bom? Vamos... Isso, ela lá. Noite, amados. Boa noite. Eu sou lá da Igreja Ebenezer de Santana, né? E quero aprender também, que eu estou ajudando a auxiliar nos pequeninos lá da igreja, e tenho 2 adolescentes em casa também, né? Ok, querida. Deu tempo de chegar, tá tranquilinha aí, né? Já me aconcheguei aqui para assistir a aula, a palestra. Ótimo, tá certo. Então, eu vou colocar para vocês a nossa... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui direitinho. Pronto. Digam para mim se vocês estão vendo a projeção. Tudo bem? Sim. Ok. Sim. Então, a proposta desse primeiro módulo, né, o nome que nós demos para... Ninguém ficou sem se apresentar, não é isso? Tá tudo certinho? Só o Felipe que está... Oh, Rosana, por favor, amada, fale. Desculpa. Não, eu sou a Rosana, né, como a pastora Sandra falou, estou casada há 20 anos, tenho uma filha de 17 anos, fiz um curso do PAV já há alguns anos atrás. O engraçado é que quando eu me formei, eu fui trabalhar com adultos. Aí agora eu voltei, esse ano voltei para a sala dos adolescentes junto com a pastora Sandra, né? E achei muito interessante chegar esse curso bem no momento que eu estou precisando, né? Retomando os adolescentes. Então, estamos aqui, sou aposentada, né? Estou aposentada, servidora pública, aposentada, e tenho me dedicado à obra, né? Queremos crescer, queremos aprender para lidar melhor, né? Para, como a Paula disse, fazer o trabalho com excelência. Tá bom? Obrigada, viu? Amém, querida. Vamos lá, então. Né? Nós propusemos, então, dois módulos diferentes, nós não trabalhamos esses módulos ainda, e o primeiro ficou comigo, né? Nós fizemos aí uma enquete entre a Paula e o pastor Vanderlei. Eu fiquei com maio e ele ficou com junho. Então, nesses 2 encontros que nós vamos ter, nós vamos trabalhar esse tema, como agir com um adolescente difícil, certo? Até mesmo no nosso curso regular, nós constatamos muitas vezes que a liderança, a liderança que trabalha com adolescente é uma liderança que ela não aparece muito rápido, né? Ela demora para aparecer, talvez porque a visão do líder é que o adolescente seja difícil, que é difícil trabalhar com o adolescente, né? Todas as situações que envolvem essa faixa etária, eu lidar com eles. Então, pesquisamos aí algumas maneiras de não só agir, mas saber por que é difícil, porque saber por que é difícil nos ajuda a agir melhor, né? Vocês devem se lembrar, quem fez o curso, quanto nós trabalhamos com quebra de paradigmas, com tirar preconceitos da nossa mente para que nós possamos trabalhar de uma maneira mais ampla, efetiva e criar pontes ao invés de deixar os muros levantados, né? Então, nós continuamos trabalhando na premissa de que é melhor conhecer, né? Conhecer para saber lidar melhor. Então, em meio a sentimentos de desesperança, né? Que justamente quando a gente olha e vai rotulando cada vez mais e vendo uma dificuldade cada vez maior, não só para fora da igreja, porque isso é muito mais notório fora da igreja, né?
a rebeldia, a dificuldade do adolescente fora da igreja, mas nós começamos a perceber que essa é uma realidade que também adentra a igreja. O nosso adolescente, ele também passa por situações, né, nessa incrível metamorfose que ele está passando da infância para a vida adulta, que também, às vezes, fazem com que o nosso adolescente na igreja também entre por períodos de muita dificuldade e ele se torne difícil de conviver, né? Então, isso pode trazer um pouco de desesperança, né? Olhar, olhar, olhar e não ver, assim, uma saída. Mas, em meio a todo esse sentimento de desesperança, é bom pensarmos que nem tudo está perdido. Então, o que nós vamos fazer? Reflexões, né? Reflexões sobre o que se passa na cabeça de um adolescente, o que faz ele sofrer e como nós podemos confortá-lo, né? Como nós podemos entrar na história desse adolescente que não sabe nem mesmo ele dizer muito bem o que passa na cabeça dele, né? O que faz ele sofrer, como nós podemos entrar na história dele e confortá-lo, né? Esse é um primeiro momento de reflexão, e a gente vai trabalhar aqui como se fosse um ensaio para aprimorar o que é a nossa escuta, né? A irmã Priscila falou, né? A Paula é psicóloga, a psicóloga gosta de ouvir. É verdade, o meu material é ouvir. E nós todos precisamos aprender a ouvir mais. Então, aprimorar a nossa escuta para buscar práticas melhores para agir nesses tempos de crise. É um convite que nós estamos fazendo aqui para você fazer com mais excelência o que você já tem feito, ok? Bom, o que que a Bíblia diz sobre lidar com pessoas difíceis, né? Ah, nós encontramos pessoas difíceis em todos os níveis, não somente adolescentes difíceis, né? E pessoas difíceis, a gente deve trabalhar ah, não muito diferente de como nós trabalhamos com as fáceis, mas assim, um modelo que nós temos para trabalhar melhor com pessoas que são difíceis, nós podemos basear através dos modelos, dos exemplos, né, de relacionamentos que Jesus nos mostra lá através da Bíblia, né? Certamente, acho que nenhum de nós aqui duvida de que Jesus conviveu com pessoas bem difíceis, né? Os próprios apóstolos que ele escolheu, os 12, eles eram muito diferentes em muitas coisas, né? O que caracterizava relacionamentos, às vezes, conturbados. Mas no seu tempo aqui na Terra. Então, mas assim, olhar para essas interações que foram com pessoas, às vezes, muito difíceis, de Jesus, a gente percebe que ele não demonstrava uma atitude dele como se ele fosse superior ou orgulhoso demais, desdenhando do outro, né? Ele mostrava, sim, que ele era a autoridade e que aquilo estava mantido sob controle. Tem aí 5 leituras que a gente pode fazer para só lembrar um pouco, né, esse movimento de Jesus atuando com pessoas difíceis. Abre, ó, vocês estão vendo os textos, eles estão publicados aí, né? Então, à medida que você puder, abra seu microfone e faça a leitura. Jesus usou repreensão quando era necessário. João 8:47. É só abrir o microfone e fazer a leitura, queridos. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Nós temos aí Jesus tratando com pessoas difíceis e ele está repreendendo, né? Então tem esse momento também no lidar com pessoas difíceis de trazer uma repreensão. Lidou com pessoas difíceis permanecendo em silêncio. O silêncio também é uma maneira de comunicação. João 8, versículo 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Sim. E nós estamos falando de pessoas muito difíceis no ministério de Jesus, né? Que queriam colocá-lo à prova, que queriam desmerecê-lo, e ele lidou em alguns casos de pessoas difíceis como
apresentando o silêncio, né? Nós também podemos nos valer disso em alguns momentos. Também Jesus fez perguntas, Marcos 11, do 28 ao 29. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer isto? Jesus lhes respondeu: também vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. Né? Questionado, quantas vezes nós somos questionados, né, pelos próprios adolescentes. Jesus, ele correspondia a isso, também trazendo questionamento para as pessoas que argumentavam com ele. Também apontava as pessoas para as Escrituras, Marcos 10, do 2 ao 3. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Muito importante, não é? Para quando nós lidamos com pessoas difíceis, recorrer ao livro que tem todas as respostas, né? E que pode colocar toda o questionamento da pessoa em xeque quando ela percebe que aquilo não tem uma base real, né? Jesus apontava as Escrituras. E, por fim, ele também contava a história. Lucas 7, do 40 a 42. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Pois é. Ilustrando uma situação, né, em que estava sendo colocado por uma situação de uma pessoa difícil, Jesus traz uma história para que ele possa, junto com ele, dialogar e chegar numa conclusão quanto àquele tema. Então, nós temos, assim, o modelo de Jesus atuando com pessoas difíceis, e nós sabemos porque a Escritura ela é muito tranquila para mostrar para nós esses relacionamentos, né? Então, vamos pensar assim juntos, qual o perfil do adolescente contemporâneo, ok? Nós temos aí, quando falamos de adolescência, uma divisão entre 2 idades, uma cisão, né? Como se nós tivéssemos algo que está entre a infância no meio dessa cisão, que de um lado está a infância e do outro lado está o adulto, está esse adolescente contemporâneo, né? E aí a gente fica pensando, será que esse próximo adulto, esse adulto futuro, precisará vencer a criança para ser o ator principal nesta metamorfose? É uma pergunta um pouco complexa, né? Mas nesse caminhar de sair da infância e ir para a vida adulta, será que esse adulto vai precisar vencer essa criança para ser o ator principal nessa metamorfose que esse ser está passando, né? É uma pergunta, porque realmente você está no meio de duas situações, onde uma você não quer mais pertencer e a outra você almeja pertencer, mas você não quer ficar nenhuma e ainda não está na outra, né? Essa metamorfose para chegar nesse final que é ser esse adulto, que ele ainda não é. Então, claro, a adolescência é uma fase da vida cuja passagem é obrigatória, né? A não ser, infelizmente, quando morre-se ainda criança, todos passam pela adolescência, né? Nós temos alguma dificuldade de relembrar como foi a nossa, né? Porque talvez se nós tivéssemos um exercício de lembrar um pouco como foi a nossa, seria um pouco mais fácil lidar também com o público na adolescência atual. Embora toda a situação em que nós vivemos na nossa adolescência era diferente desse pano de fundo que eles estão vivendo hoje, né? O adolescente, nesse mundo contemporâneo, passa por diversas situações que eu e você, com certeza, não passamos. Foi diferente, mas nós passamos por algumas conturbações também, né? Então, a adolescência, ela é uma passagem obrigatória e ela traz consigo várias mudanças. As biológicas nós já sabemos, né, queridos? Porque biológica, ela fala muito proeminentemente da puberdade,
onde nós temos esse despertar dos hormônios que começam a atuar, que é um período de crescimento dos órgãos genitais, de toda a parte interna, não só por fora, mas por dentro, né? Todo esse preparo para o menino ser um homem, para a menina ser uma mulher, né? Então, essa passagem, ela traz esse preparo, essa maturação, para que aquilo que tinha na criança se desenvolva para que ela se torne uma mulher e ele se torne um homem, né? E, evidentemente, nós temos, nesse momento dessa passagem obrigatória, uma definição de corpo masculino e uma definição de corpo feminino. Não vamos entrar muito a fundo, porque isso é um material que nós já conhecemos nessa mudança biológica que existe nessa passagem obrigatória. Também nós temos o aspecto sociológico, porque nessa transição que eles estão passando, né, uma transição que está entre a dependência da criança, notadamente a criança é dependente, e a emancipação do jovem adulto, né, que ele pretende conquistar, mas ele ainda não tem, né? Essa questão sociológica, né, de uma transição, de um período onde há uma dependência, e agora essa transição para um lugar bom, que ele imagina que é muito bom, onde há uma emancipação do jovem adulto. Todas essas transformações sociológicas que levam dessa dependência para essa emancipação. E uma passagem que é feita em poucas horas em algumas culturas. Nós não podemos basear a adolescência somente olhando para nossa questão cultural nossa, ocidental, né? Acho que nós também já sabemos que em algumas culturas você tem um ritual que dura algumas horas e aí, depois que você passa por esse ritual, você deixa de ser uma criança dependente e você passa a ser um jovem emancipado, né? De uma maneira muito rápida e muito prática, como foi com Cristo também, né? Agora, nossa sociedade ocidental, ela já cria uma série de situações aí, né, que prolongam esse momento, né? Esse momento de deixar de ser a criança e de ser o jovem adulto, né? Mas em algumas sociedades é muito rápido isso tudo que acontece com o adolescente, ele deixa de ser uma criança dependente e passa a ser um jovem já emancipado, dentro do clã, dentro da tribo, dentro da sociedade onde ele está inserido. Psicologicamente, né, nessa passagem obrigatória, nós percebemos, sim, jovens bastante conturbados, instáveis, muito instáveis, né? Entre o estar feliz e não estar feliz, estar agitado e apresentar-se de maneira indolente, estar alegre e em pouco tempo arrasado, né? No monte da transfiguração, em um momento, e no outro momento ele se encontra no vale da sombra da morte, arrasado, né? Revoltado, discutindo e de outras maneiras conformado, conformista com algumas situações. É uma gangorra de emoções muito grande, né? De grandes contrastes e também de grande contradição. Esse é o adolescente do século atual, mas não muito diferente de como nós fomos também. Nós também experimentamos essa gangorra de emoções aí, talvez numa escala menor, mas nós também experimentamos isso lá quando nós estávamos nessa passagem obrigatória, né? Os ideais desse adolescente, desse mundo contemporâneo, geralmente são os dos seus próprios grupos de colegas. Isso é uma diferença, né? Os ideais para eles hoje são muito baseados nos ideais dos grupos em que ele frequenta, dos colegas com quem ele interage, né? Então, você tem uma questão de ideal agora muito diminuto, não tanto com perspectivas a médio e longo prazo, coisas assim, que cercam o próprio grupo em que ele está inserido, os ideais dele. E, quanto aos pais, esse adolescente rejeita seus pais. Claro que de uma maneira muito mais inconsciente do que consciente, mas existe isso, sabe, queridos? Uma rejeição no sentido de que, como essa criança que ele não quer mais ser, né? Mas enquanto a criança que ainda existe nele, né?
ele tem essa luta interna por continuar amando esses pais, admirando esses pais, mas rejeitando-os no sentido de não querer continuar sendo dependentes deles. Conseguem captar isso que eu passei aqui nessa última frase? É importante a gente estar acompanhando, né? São fatos que, infelizmente, eles se fazem presentes no ser do adolescente, no convívio dele com os seus pares, com seus pais, com a sua família. Então, ele acaba até rejeitando os seus pais no sentido de não querer continuar sendo dependente deles. Não que não os ame, né? Mas ele rejeita essa dependência que ele ainda tem dos seus pais, né? Então, vejam aí, uma passagem obrigatória que reúne tanto essa mudança biológica, esse acréscimo sociológico e essa questão psicológica que atrapalha, que o confunde bastante. Ele também, veja que muitas vezes nós falamos com o adolescente e a gente acaba até sendo infeliz nas nossas falas, né? Colocando, às vezes, para o adolescente situações em que ele percebe que ele está perdendo coisas, né? E que ele parece que não está conquistando outras, mas também é um período de conquistas, se nós formos pensar, né? Porque além da parte física, que é notório, todo mundo observa que deixou de ser uma menina, um menino e está se tornando um adolescente, né? Nós percebemos o corpo em mudança. Mas, embora tenha essa parte física que ela é tão perceptível, outras conquistas estão vindo, né? E nós precisamos entender isso. Uma conquista de um espaço intelectual, né? Ou seja, o adolescente, ele normalmente ele se inflama para grandes causas, né? Então, ele vê movimentos sociais, ele vê notícias em televisão, ou coisas que ele aparece e vê em blogs ou na internet, que é o que ele mais consulta também, e ele se inflama para grandes causas que são travadas. E hoje, notadamente, a gente percebe que existem muitas causas, por exemplo, de igualdade, de gênero, né, e outras situações que nós precisamos entender que na nossa geração não era normal, não era algo que a sociedade assinava embaixo, mas hoje é algo normal nessa sociedade em que eles nasceram, né? Então, são causas que eles até admitem, não, está certo. Muitas situações que nós, como cristãos, não aceitamos ou repudiamos, no contexto em que eles estão inseridos, e que não é mais só a família dele e a igreja dele, são coisas normais, e são causas que muitas vezes eles se inflamam até para defender, né? Para entender que aquilo é normal, né? Nós temos que ter essa visão e perceber que esse é o pano de fundo, né? Esse é o movimento em que eles estão nascendo e já encontram muitas grandes causas em andamento como causas normais, né? Ele se desenvolve, aqui também na parte intelectual, ele desenvolve a porção da concentração dele, né? Com relação a problemas abstratos. Porque problemas abstratos é algo que a criança não sabe lidar direito, a criança lida com o concreto. Ela não lida com o abstrato, né? E aqui ele já passa a desenvolver essa concentração para lidar com problemas abstratos, né? Se você pede para uma criança, está brincando de esconde-esconde com uma criança, e ela se esconde embaixo de uma mesa que o tampa de vidro, ela está se escondendo, né? Ela lida no plano da coisa mais assim, palpável. É uma mesa, né? Ela não percebe que é uma mesa, mas o tampo é de vidro. Mas o adolescente ele já começa a ter essa capacitação para se concentrar em problemas abstratos, né? Também consegue captar o essencial de uma situação. Perspicácia, já perceber uma situação e captar o essencial daquela situação, coisa que como criança ele ainda não conseguia fazer. Consegue sim antecipar situações futuras, decorrentes até mesmo de escolhas que ele vai fazer, ou de situações que ele está percebendo no seu ambiente. Então, ele consegue captar o essencial de uma situação e, captando, inclusive, o essencial de uma situação, antecipar situações que virão, desdobramentos que podem vir
daquela situação e da sua própria vida. Vejam que, então, sim, o adolescente tem condições de refletir para não ter ali na frente problemas porque escolheu mal. Ele tem essa capacitação para prever, né, situações futuras. E ele passa também a interessar-se por outras descobertas culturais, outras situações que ele antes não tinha acesso, né? E que, sim, a partir da adolescência, por causa do muito convívio com outras pessoas da mesma idade, ele passa também a ter interesse cultural por coisas que ele não conhecia antes. Também há a conquista do espaço afetivo, né? Porque o adolescente, ele começa a descobrir novas formas de viver as emoções, que inclusive ele já conhecia, né? Mas hoje ele percebe que as emoções que ele já conhecia podem ser vividas de outras formas também. Isso inclui amor, inclui sonhos, inclui o ciúme, por exemplo, né? Que antes não dominava tanto, mas hoje já é um problema muito grande para ele, que é adolescente. Questões de admiração, né? Tudo que envolve essas emoções, solidão, rejeição, ele começa a viver com essas coisas de maneira diferente, é uma conquista afetiva, e que ele não consegue, de maneira nenhuma, ter esses desdobramentos e essa aquisição emocional sozinho, né? Porque ele conhece o básico dessas emoções, e muitas vezes ele precisa ter um apoio para ele começar a dar nome a isso tudo que ele tem sentido de maneira diferente do que ele sentia antes, do que ele conhecia antes na infância, né? Então, nessa caminhada, saindo dali nessa transição, ele pode sim, ele vai conquistar esse espaço afetivo, mas ele precisa ter uma ajuda, né? Para entender, compreender, desenvolver melhor isso nele e até dar nome ao que ele está sentindo. Mas é um espaço que ele também vai conquistando, além do intelectual. E o espaço social, né? Porque ele vai descobrindo fora do círculo familiar dele, fora da escola, só o ambiente próprio da escola, fora da igreja, um universo de seres humanos com os quais ele também vai se relacionar. E que agregam, trazem informações, trazem posturas, trazem maneiras de viver diferentes do que ele estava acostumado a ter, certo? Na sua família, no núcleo da igreja e naquele ambiente ali da escola, sem a amplitude que hoje ele tem interagindo com outros seres humanos, né? Com os quais ele passa a se relacionar e que acrescentam informações na vida social dele. Então, são conquistas que ele passa a ter e que ele não tinha, né, até então. Aqui, um adolescente em crise é um adolescente com dificuldade para transmitir com palavras o seu mal-estar, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala do adolescente em crise. É um jovem que tem dificuldade, ele não consegue expressar com palavras o mal-estar que está dentro dele. Uma grande dificuldade que os adolescentes têm, de fato, é expressar-se, colocar com palavras aquilo que ele não sentia antes, que ele não pensava antes, e que ele não via, né, como algo tão real na vida dele antes, né? Então, ele tem o adolescente, quando ele mostra essa crise, é um jovem que ele está mostrando para nós a dificuldade que ele tem de transmitir com palavras o que ele tem sentido dentro dele, né? Ele não consegue muitas vezes verbalizar o próprio sofrimento, né? Isso porque ele não consegue identificar o que ele sente com muita clareza. Ele não tem muita clareza do que ele está sentindo. Vejam como essa importância da aquisição afetiva, ela precisa ter um acompanhamento, porque ele não consegue identificar com clareza o que ele está sentindo. Então, como ele não consegue identificar, nominar isso, né? Ele tem dificuldade para falar desse sofrimento que está dentro da alma dele, né? Dentro dele como pessoa. E se o adolescente não fala, que às vezes a gente fala, o adolescente não quer falar, e a gente rotula, às vezes, dizendo, ele não quer falar, ele
ele não gosta de conversar. Muitas vezes o adolescente não fala, não é porque ele não quer se comunicar, sabe, queridos? Mas é porque, na verdade, ele não sabe perceber essa clareza, a guerra que está travando dentro dele mesmo. Então, é difícil a gente comunicar alguma coisa quando eu não consigo definir o que é que eu tenho que comunicar, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção para lidar com o adolescente, né? Ele está travando uma dificuldade interna para conseguir reunir tudo que passa, identificar e traduzir isso em palavras, né? Para que possa ter essa ajuda de fora também. Então, isso é uma situação real que o nosso adolescente passa. Muitas vezes, os adultos é que têm a oportunidade de soprar, sabe? De uma maneira mansa, sem ser o dono da verdade, porque se nós queremos conquistar um espaço na vida do adolescente, né, nessa trajetória, querendo sair dessa dependência aí para essa emancipação, nós temos que entender como é que nós podemos soprar aos ouvidos desse adolescente as palavras que faltam a eles, né? Essas palavras aí, ó, que faltam e que vão ajudá-lo a verbalizar o próprio sofrimento, esse mal-estar. Então, muitas vezes, o adulto é que vai fazer isso, porque o próprio adolescente, todos eles têm essa dificuldade. Então, você pode ter um adolescente ou outro que está um pouco mais preparado, que está um pouco mais maduro e consegue até, né, traduzir, mas não são todos, não, né? Muitas vezes quem faz isso, que ajuda nesse sentido, é o adulto que ajuda esse adolescente, né? E aí, entendendo isso, nós que somos esses adultos, né? E muitos pais também, que também têm dificuldade para compreender essa situação do não falar do adolescente, né? Nós vamos buscar sussurrar essas palavras com tato, né? Sem fingir que nós estamos ajudando, sabe assim, eu vou te ajudar porque você não tem competência para isso, né? Entenderam que ele está querendo adquirir coisas e essa fala pode, às vezes, atrapalhar um pouco esse processo, né, da instrução dessas palavras. Então, contato, né, mas de uma maneira que o jovem entenda uma parceria, né, um apoio seguro de alguém que tem mais autoridade nessa questão do que ele, porque o adulto já viveu coisas que ele ainda não viveu, então ele sabe que o adulto é um referencial bom, né? Mas ajudá-lo a entender esse nosso processo, essa caminhada junto como uma parceria, um apoio seguro para os dilemas que ele passa dentro dele, um acolhimento, né? Então, a ideia é que a gente passe a pensar um pouco também nesse sentido, né? Porque como ele não consegue se comunicar, o adolescente mais age do que fala, entendem? Né? Então, como ele não sabe como falar, ele age. E a fala dele, através dos seus atos, muitas vezes é por comportamentos impulsivos, né? Porque esse comportamento ele vem como uma fala de alguém que não está contente. O descontentamento interno que ele não consegue transmitir em palavras, ele acaba trazendo para fora através de atos e de comportamentos impulsivos. Então, quando nós vemos um ato, percebemos um comportamento impulsivo, nós temos que estar atentos para ler esse ato, esse comportamento, como o que é que ele está falando para mim. Vejam, queridos, que nós estamos convidando vocês a fazer algo assim, que dá trabalho você parar para perceber o que não está sendo dito, mas está sendo dito através de outras maneiras, né? Comportamento impulsivo, que a gente não gosta de ver, atos que nós não gostamos de perceber, mas que são uma maneira de comunicar algo para mim e para você. Justamente por quê? Por causa dessa imaturidade, dessa dificuldade de traduzir isso numa fala para nós todos, né? Esse adolescente, vamos ver aqui um panorama de manifestações de sofrimento que fazem parte, né, do nosso adolescente contemporâneo. Separei aqui 3 categorias. A gente tem algumas manifestações desse sofrimento dele
de maneiras moderadas, ou seja, coisas que são naturais da própria efervescência da adolescência, entendem? Que fazem parte do processo natural, normal do crescimento dele, e que são necessárias, né, nessa metamorfose, tudo isso é necessário para que ele se torne um adulto, mas dentro da normalidade, né? Então, a gente está falando aqui dessas crises comuns que envolvem angústia, as tristezas, as revoltas, que, embora sejam ruins, acabam abrindo caminho para uma futura maturidade dele, né? E geralmente são situações que se dissipam por si só com o passar do tempo. Não é algo que vai criar algo muito agudo, muito preocupante, até mesmo psicologicamente falando, né? São manifestações moderadas que dá para se lidar, afetam aí, em média, 5 milhões de jovens, né, entre 11 e 18 anos. Então, veja, é muita gente passando, né, por essas manifestações moderadas de sofrimento, para fora de si, manifestando isso para o mundo que vivem. Por quê? Porque é justamente essa transição, mas natural, dessa efervescência que faz parte da adolescência. Agora, nós podemos ter também manifestações mais intensas, e aí começam a ficar um pouco mais preocupantes, né? Nós estamos falando de um adolescente, um jovem difícil, correto? Então, aqui a gente começa a perceber essas dificuldades com mais intensidade. Por quê? Porque aqui aparecem comportamentos perigosos, sabe? Até essa fase anterior aqui, ó, que eu estava falando, moderadas, você não tem manifestações de comportamentos perigosos. Aqui eles já começam a aparecer, né? Um sofrimento que pode ser inconsciente, na maior parte das vezes mas é muito intenso, muito mais intenso do que os anteriores, que fazem parte do período normal da adolescência. Quando o sofrimento que não é verbalizado se torna muito intenso dentro desse adolescente, ele acaba sendo exteriorizado com comportamentos de risco, tá? E aí entra muito da impulsividade e isso se torna muito recorrente, repetitivo. No momento do ato, o adolescente ele não sente nada. Quando ele está agindo de maneira impulsiva, de maneira recorrente, comportamentos de risco, ele não sente nada. Ele não sente dor, ele não sente medo, ele não sente culpa, ele parece que está anestesiado, tá? Porque tem essa situação dentro dele, rumo a essa emancipação do jovem, né, adulto, e virando as costas para aquela dependência da criança, tem essa situação dentro dele de que ele pode resolver as coisas, porque ele não é mais uma criança. Então, aquele sentimento de uma onipotência dentro dele, de ser invulnerável, sabe? Então, ele vivencia isso dentro dele de maneira, assim, acentuada, e por isso ele acaba não sentindo essas outras coisas que nós estamos falando aqui. Não sente dor, ele não sente medo, ele não sente culpa, parece que ele está anestesiado para manter dentro dele a posição de ser onipotente e invulnerável. Porque é o que ele acha que ele precisa ter para arrumar para essa vida de emancipação do jovem adulto. Tudo dentro dele, sem ele entender direito o que ele está fazendo, mas é esse o sentimento que ele tem dentro dele. E por isso vem essas manifestações mais intensas, porque ele não consegue traduzir o sofrimento, aquilo vai ficando maior, porque ele não consegue resolver, certo? Se é uma coisa pequena, você tira uma plantinha pequena porque a raiz é pequena. Se você não tira enquanto ela é pequena, a raiz fica maior, então é mais danoso também para você tirar aquilo do solo. Pensa num sofrimento que vai aumentando, aumentando, não vai sendo resolvido e acaba sendo gritado através de comportamentos de risco, né? Ele pode se pôr à prova para se autoafirmar, muitas vezes também, ou movido por situação interna dele, mas na maioria das vezes movido por cobranças externas dele, porque a motivação do adolescente não está, em primeiro lugar, dentro dele mesmo. A motivação do adolescente está fora dele, né? No grupo em que ele está inserido, nas pressões externas, no que é apresentado de forma. Então, ele pode se pôr à prova para se autoafirmar, justamente para comprovar que ele tem essa onipotência ou essa invulnerabilidade, né? Provar o seu próprio valor.
entendem? E ele também pode assumir alguns comportamentos que são de isolamento. Quando essa manifestação dessa insatisfação interna é muito grande, ele não consegue resolver, ele pode ir para esse outro lado, né, queridos? Que ao invés de se expor ao perigo dessa maneira, né, colocando situações, às vezes até de muito risco para ele próprio, ele pode ir para o outro lado. Então, ele pode assumir comportamentos de isolamento que vão levá-lo a uma depressão, que podem levá-lo a uma construção de pensamentos de que é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, não vale a pena, né? Que geram todas essas situações de pensamentos suicidas, inclusive, né? E pode trazer para ele uma polidependência, ou seja, o sofrimento dele não conseguir deixar de ser dependente e criar uma série de outras dependências. Assim, não de, talvez até de pessoas, mas nós podemos falar de aqui uso de entorpecentes e de outras situações que o tornam dependentes para suprimir a dor que ele sente, né? Ele pode ir para uma situação de distúrbios alimentares também, né? Tudo para amenizar esse sofrimento que ele passa, né? Aqui nas manifestações intensas. Então, eu coloquei aqui um pouco mais. Distúrbios alarmantes, sabe? Essa polidependência, ela pode estar ligada e cada vez mais precoce, viu, queridos? Não pense que isso aqui é com 14 anos, não. Precoce, com 12, você já começa a perceber esses distúrbios mais alarmantes e que vão acontecendo cada vez mais antecipadamente, porque a sociedade tem antecipado coisas na vida dos nossos pré-adolescentes que eles poderiam estar vivendo somente na adolescência, mas eles já começam a viver isso na pré-adolescência. Então, você tem isso também sendo vivido com mais intensidade em idades muito menores. Vocês podem ver, muitos pré-adolescentes já estão dependentes de pornografia, certo? Porque está tudo muito aberto. Muitas vezes os pais, eles não têm assim um canal de vigilância, entre aspas, né? Mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer quando eu falo essa vigilância, controlando um pouco o que pode ser visto, o que não pode ser visto, porque não tem maturidade para lidar com muitas situações que afloram uma emoção dentro do pré-adolescente também, porque afinal de contas, ele já foi atingido pela ação dos hormônios que desperta neles muitas situações físicas e de prazer e desprazer que ele não sentia antes, né? Então, nós temos aí esses distúrbios alarmantes que ele acaba, às vezes, sendo vítima dessa polidependência. Pornografia, distúrbios alimentares, né? Para compensar esse desarranjo interno que ele não tem respostas. Atos delituosos, ele pode praticar atos de delito, talvez começando na sala de aula, alguma coisa em casa, mas ele começa a ser envolvido com situações, talvez para aplacar essa luta interna que ele tem. Um alto crescimento na escala da violência, de vandalismo, inclusive, né? Tudo isso para passar um pouco, né, por essa situação de não ser mais criança e estar arrumando para uma vida adulta. Nós chamávamos isso de rituais de passagem, né? Acho que alguns de vocês se lembram dessa expressão que nós já usamos muito, né, pastor, nas nossas aulas, né? Então, usar piercing em locais mais sensíveis, que causam muita dor e que sangram e infeccionam. Olha como ele traz o mal para ele mesmo, intensifica o sofrimento, porque como ele não sabe lidar com o sofrimento interno, ele pode canalizar esse sofrimento para algo externo, né? Algo externo que ali sim ele tem uma dor e que ele vai focar nessa dor externa para ele desfocar na dor interna. Olha como a mente da gente, da mente deles, né, pode trabalhar quando ele não sabe descrever essa dor que ele sente por dentro, né? A automutilação fala muito disso também, não é, queridos? Né? O jovem se automutilar, ele está sentindo aquela dor, mas ele se concentra naquela dor externa e aí ele para de se concentrar na dor interna, que ele não consegue resolver. Cyberdependência, e aí vai, né,
aí por diante, seguindo nessas manifestações mais intensas, que aí sim a gente precisa ter um ponto de atenção, porque elas são mais perigosas. E não param por aí. Nós temos também as outras manifestações que vêm a seguir. Então, veja que o adolescente ele passa a praticar uma crueldade com ele próprio e muitas vezes com o outro também. E isso é fruto de uma depressão disfarçada, né? Ou seja, uma decepção, talvez dele não conseguir ainda ter essa onipotência, essa invulnerabilidade, né? Essa decepção que ao invés de causar uma tristeza, acaba gerando, aqui faltou a letra E, gera uma mágoa e um ódio, né? Que é bem mais difícil de você trabalhar do que uma tristeza, né? A emoção de uma tristeza, ela é mais administrável do que, às vezes, de uma mágoa ou de um ódio, né? Quando você não sabe direito o que você está sentindo, emocionalmente falando. E aí nós temos a terceira manifestação, que é a exagerada, que com certeza é muito mais preocupante do que as duas anteriores, porque aqui nós incluímos distúrbios severos e graves, que podem avançar, inclusive, até a idade adulta. E aqui se revela um sofrimento muito exagerado desse adolescente, o que já estava muito alto, uma taxa muito alta, aqui ele está num grau muito mais exagerado. E aqui a nossa preocupação é porque eu não sei se vocês sabem, mas um traço psicótico que pode se manifestar, e ele se manifesta, na maioria das vezes, na parte da adolescência, é a esquizofrenia, né? Porque você pode ter uma cisão dentro desse adolescente, veja, ele já está passando por uma cisão natural dessa passagem que é da infância para a fase adulta. Mas não saber lidar direito com as suas dificuldades internas pode causar uma outra cisão, criando uma realidade paralela, né? Só que a esquizofrenia não é uma dor de cabeça, a esquizofrenia não é um tratamento que você pode fazer renal, né, uma gastrite. A esquizofrenia é uma coisa muito séria, né? Quando nós falamos aí de psicoses, né? E quando o adolescente, ele passa do real para o esquizofrênico, ele não volta mais a ser uma pessoa normal, né? Ele vai precisar de um acompanhamento, porque a esquizofrenia, ela traz delírios, ela traz alucinações, ela pode até trazer traços de um retraimento autístico para um jovem que era normal, né? Essa esquizofrenia, em alguns casos, ela é tratada como uma demência precoce, ela é usada com esse nome também, mas, notadamente, ela se manifesta muito, né? Ela aparece, ela vem à tona muito na fase da adolescência, né? Também aqui a gente pode ter manifestações exageradas como toque, né, que é transtorno obsessivo compulsivo. Você vê que aqui tudo já precisa de tratamento, né, queridos? Não dá mais para você lidar com isso como se nada tivesse acontecendo, né? Distúrbios ansiosos e fóbicos que incapacitam a pessoa, que tiram ela dos ambientes comuns, por exemplo, de frequentar uma sala de aula, né, que incapacitam ela a desenvolver relacionamentos sociais bons. Aqui entram também a anorexia, a bulimia, que também são transtornos exagerados, né? Uma depressão importante, que não dá para ser negada, né? Ela é observável e que pode levar ao suicídio também. Então, vejam as manifestações que podem aparecer e que vão ficando cada vez num grau pior, porque lá atrás o adolescente não conseguia falar, não conseguia lidar e trabalhar com tudo aquilo de novo que estava acontecendo dentro dele. Essas manifestações exageradas, elas são incapacitantes, né? Então, ela leva o adulto a se afastar de um trabalho, se afastar de várias situações, e não é diferente com o adolescente, né? Leva o adolescente também à desescolarização, sair daquele ambiente, né? E ficar à margem, essa marginalização aí é ficar à margem até mesmo de relacionamentos, em todos os ambientes que ele antes frequentava, né? Vamos distinguir aqui essa situação de crises, tá? Porque tem a crise de adolescência, que é esse período intermediário, né, da vida, onde a infância não terminou de acabar
e a maturidade não terminou de nascer. Tem essa crise aqui do ainda não e quase lá, né? Não sou mais isso, mas ainda não cheguei na outra parte. É uma crise desse momento da adolescência. Mas tem a crise a gente tem a crise como o adolescente em crise, que é diferente, né? Dentro desse ambiente, a gente não necessariamente tem um adolescente em crise, na crise da adolescência. Mas a gente pode ter um adolescente em crise também na crise da adolescência. E esse adolescente em crise é um jovem que apresenta um comportamento já agressivo ou extremamente dependente, que torna-se inadministrável pela família. A família não consegue administrar mais, administrar esse jovem que está em crise. Vocês percebem? São duas coisas diferentes, tá? Não é porque existe uma crise na adolescência que nós vamos ter um adolescente em crise. Tá? Aí é um caso à parte, por causa dos níveis que nós vimos ali, das dificuldades que podem estar sendo geradas, mas que podem também estar sendo resolvidas, certo? Se as crises forem resolvidas, as situações forem sendo resolvidas, os desprazeres, as dificuldades forem sendo resolvidas, o jovem não entra nessa crise que nós estamos falando aqui, onde ele se torna agressivo, dependente e inadministrável, tá? Então, uma coisa, você pode ter uma situação e não ter a outra ao mesmo tempo, certo? Por que, deixa eu dar uma olhada aqui, porque o slide ele está muito grande aqui. Porque os adolescentes são quase sempre tão difíceis de conviver, é isso que está escrito nessa pergunta, né? Primeiro, vamos ver aqui. O eu do adolescente, o eu, ou seja, o relacional, a pessoa que se relaciona, a alma, né? O eu do adolescente é frágil, porque ele ainda não está acabado na sua formação, ok? O adulto, sim, o adulto já está, né, mais pronto do que um adolescente. Então, ele é frágil porque fica dividido entre essas pulsões que ele passa a sentir naturalmente por causa da evolução do seu corpo, né? Dessa passagem que houve já de uma infância para essa pré-adolescência, essa adolescência. Então, ele fica dividido entre as pulsões que ele sente do seu corpo, essas manifestações que ele não tinha, e os seus pensamentos, que de alguma forma desejam reprimi-las, né? Porque ele começa a ter desejos que ele não tinha antes. E às vezes a ideia que ele tem daquilo é negativa, então ele começa a ter essas lutas internas, né? Com algo que é da natureza humana e com pensamentos que ele já havia aprendido com relação ao que ele tem sentido, né? Então, ele tem essa fragilidade de um eu que ainda está em formação. E essa fragilidade por essa divisão entre o que eu quero e o que talvez eu não deva querer, né? Que ele acaba reprimindo. O adolescente, ele também pode sentir o seu eu mais fraco do que é de verdade. Ele pode se olhar como alguém mais fraco do que ele é na verdade, né? Isso, evidentemente, porque nós podemos pensar assim, em rótulos, né, que acabam acompanhando a pessoa durante a sua vida, e que muitas vezes podem determinar na mente dele que ele não é tão aquilo do que na verdade ele é, né? Porque já tem um fator limitador dentro dele. Por situações que ele viveu na vida, então ele acaba sentindo que o eu dele é mais fraco, quando na verdade não é tão fraco quanto é. Mas ele se sente inferior, é nesse sentido. Então ele acaba se superprotegendo, né? E criando esse amor próprio exagerado para se proteger de uma ameaça que ele sente de fora, mas que talvez nem exista, né? É uma visão que ele tem de si próprio que pode estar ali um pouco prejudicada quanto a ele mesmo, enquanto pessoa. Esse adolescente também pode sentir que qualquer observação que o adulto faça com relação a ele esteja sendo lançada para ferir esse seu amor próprio, né? Porque assim, não, eu já não me sinto muito pronto, eu já não me sinto muito forte,
E qualquer observação que um adulto venha fazer sobre mim, talvez venha para me mostrar que eu ainda não sou mesmo é, todo-poderoso, né? Que eu tenha todo esse poder sobre a minha vida, que eu não seja vulnerável. Então, para que ninguém me mostre isso e acabe me mostrando que eu sou mais fraco do que como eu penso, eu me protejo, né, dessas observações que o adulto tem. Podem ver que normalmente o adolescente ele rechaça muito, né, quando o adulto vem para falar alguma coisa dele, porque ele interpreta como se nós estivéssemos chegando para feri-lo, para mostrar que ele ainda é uma criança, que ele ainda não tem capacidade, que ele não cresceu. Ele interpreta isso. Não significa que o adulto vai chegar para ele para feri-lo com relação ao seu amor próprio. Mas ele está se protegendo porque ele tem medo que isso aconteça, né? Então ele passa a se defender respondendo dessa maneira meio doentia, né? E desagradável, que às vezes muitos deles respondem para pais, para líderes, para pessoas adultas. E outra situação que a gente também precisa levar em consideração aqui é que nós estamos lidando com uma geração que ela é muito resistente a autoridades, né? Muito resistente a autoridades. Acho que nós todos aqui entendíamos mais o papel da autoridade na nossa vida e que realmente alguns têm autoridade do que essa geração atual tem entendido, né? Eles têm dificuldade de lidar com a autoridade, na questão de respeitá-las, né? E quarto aqui, vamos chamar essa maneira doentia de lidar com essa situação como se fosse uma histeria, né, do adolescente, ela é causada pelo medo, muitas vezes, que ele tem de não estar à altura do que se espera dele. Porque ele imagina o que pensam, o que espera-se dele, né? E ele pode, muitas vezes, ter medo de não estar à altura do que se espera dele, porque ele não é mais uma criança, mas ele ainda não sabe não ser direito só uma criança, né? Então, esse medo de responder favoravelmente às expectativas dos pais dele, parecendo servil, porque ele quer fugir desse círculo vicioso de ser dependente dos seus pais. Então, ele também tem medo de dar uma resposta de acordo com o que os pais esperavam dele, nas expectativas do pai, porque ele quer se livrar um pouco desse ambiente de ser dependente dos seus próprios pais. Meus amados, é muito complexo isso tudo, vocês não estão achando? Eu acho que vocês devem estar achando isso de uma complexidade muito grande, mas é complexo mesmo, sabe? E a gente precisa, às vezes, trazer um pouco essa complexidade do que acontece, que a gente trabalha, o pastor Vanderlei também é pastor, e além de ser pastor, ele é psicólogo, e a gente tem que lidar com umas situações muito complexas para mergulhar dentro desse ser, né, que nós estamos trabalhando e que ele não consegue ter respostas para tudo isso. Aí você fala, nossa, Paula, e você está jogando no meu colo pensar tão grande assim. Estou jogando, irmão, irmã, estou. Porque é o convite que a gente tem se a gente quiser trabalhar melhor com o adolescente difícil. Porque ele está passando por toda essa dificuldade. E às vezes lá, os pares, as pessoas que ele tem ao redor dele, não têm condição também de entender tudo isso e de entender e ajudá-lo a passar por isso de uma maneira melhor. Então, a gente só está abrindo um leque para você perceber a dificuldade que ele passa lá por dentro e que ele não consegue exteriorizar, né? Essa luta de não ser mais e não ser ainda, toda essa perspectiva que tem nesse momento na vida do adolescente, né? E que ele acaba, por não saber comunicar e não saber lidar bem com isso dentro dele, com essas dores internas, ele acaba trazendo para fora dessas maneiras, às vezes, hostis. Mas nós temos como intervir nisso. Então, eu paro aqui conosco pensando assim, lá no primeiro momento em que nós possamos ser os tradutores, né? Para não chegar, gente, na segunda e na terceira fase, que aí já são fases muito mais difíceis de lidar, né? Onde ele está trazendo dano para ele e para o outro também. E principalmente na fase mais aguda, onde a gente já vai para um momento aí, e qualquer adulto também, que não consegue lidar bem com as suas situações, ele também pode
né? E por essa linha muito tênue que separa o consciente do inconsciente, mas no sentido de criar uma doença na vida dessa pessoa, né? Nós temos responsabilidade por cuidar da nossa saúde mental também, né? E é um aspecto que muitas vezes o adolescente ele não sabe, né? Ele não entende que ele tem essa parte da saúde mental dele, que ele corre sérios riscos. Nós sim, adultos, podemos entender e saber que existem sérios riscos, né? Então, é por isso que eu estou abrindo de uma maneira tão ampla aqui, isso que nós estamos falando, para a gente pensar, uau, olha quanta coisa tem no meu colo agora, para eu pensar, né, em lidar com esse adolescente que se mostra difícil, né? Como lidar com esse adolescente difícil. Eu estou um pouco preocupada aqui com o nosso horário, é que nós fizemos algumas apresentações lá, né? São quase 9 horas. Deixa eu ver como é que estão aqui os nossos slides, né? Para eu poder passar. E porque daqui 15 dias nós vamos ter aí um apanhado maior, né? Já com coisas mais práticas do líder para esse adolescente. Eu estou apresentando esse adolescente que tem dificuldade para você e por que ele tem. A gente está fazendo essa reflexão, né? Que foi o que eu falei logo no começo dos nossos slides. Então, esse adolescente aí que está em dificuldade, constantemente ele pode apresentar no seu dia a dia, apresentar-se como revoltado e sempre na defensiva. Você pode parar para pensar como que são os adolescentes mais difíceis que você lida na sua igreja, no dia a dia. Eles se apresentam dessas duas formas, queridos, né? Refratários e revoltados, ou estão na defensiva, né? E isso torna ele um pouco intratável na casa dele, na família dele, a família tem dificuldade, que é o primeiro núcleo, né? Onde ele está ali envolvido, onde inclusive ele não faz muita média, ele é quem ele é mesmo, porque nos outros círculos ele pode até fazer uma média, né? Para corresponder a uma expectativa ou aquele momento onde ele está inserido. Mas na casa ele é muito autêntico, né? Todos nós somos, na nossa casa nós somos autênticos, nós somos quem nós somos mesmo, na verdade, né? Então, mas ali ele se apresentando dessa maneira revoltada ou defensiva, ele pode criar essas dificuldades, né, de tratamento na casa, né, onde as pessoas começam a ter dificuldade para administrar o convívio com eles. De onde que a gente tem mais queixas? Primeiro lugar é da família, né? E outra coisa que o adolescente vive, além dessa crise, é um luto na adolescência. Parece até estranho a gente falar de luto, né, na adolescência. Mas não é algo que a gente não consiga entender, não, queridos, porque na adolescência nós temos esse lento processo de um luto, que é deixar muitas coisas para trás, né, para conquistar outras também. O luto no sentido de coisas que parece que se está perdendo, tá? É nesse sentido que entra essa palavra aqui. Então, esse lento e, às vezes, para alguns, é doloroso o processo desse luto e desse renascimento, né? Que é essa dicotomia, né? Essa diferenciação entre a infância e esse jovem adulto, né? O jovem, ao mesmo tempo, ele deve perder esse universo da criança e, em boa parte, esse universo familiar onde ele cresceu. Ele percebe que ele está perdendo aquilo está ficando um pouco para trás, né? Ao mesmo tempo que ele está perdendo isso, ele percebe que ele precisa conservar as suas emoções e aquelas sensações infantis dentro dele. Veja como que é perder o universo da criança, né? O dia a dia da criança, aquele universo familiar, o núcleo mais infantil onde ele cresceu, conservar as suas emoções e as sensações infantis, mas agora vivendo-as de outra maneira, que foi o que nós falamos lá na aquisição, e por fim, o que ele percebe? A conquista de uma idade adulta, né? Então, é importante a gente lembrar aqui que a infância de cada pessoa continua presente. A gente não perde a nossa infância, ela não é jogada fora, não é rasgada, jogada no lixo, ela continua presente dentro da pessoa.
né? Preservada dentro de cada ser nos seus mínimos detalhes, né? Tudo que nós sentimos, e eu coloquei um tudo bem grandão aí para vocês verem, né? Tudo que nós sentimos, que nós percebemos hoje como adultos, como jovens, como adultos, né? E muito do que nós desejamos acaba vivendo dentro de nós como adultos, é influenciado também por muita coisa da nossa infância. Onde é que nós aprendemos as primeiras coisas da nossa vida? Foi na infância. Nós não podemos simplesmente falar, não presta, joga fora, rasga, agora é um outro movimento. Não, porque o adulto, tudo que nós temos dentro de nós, veio dessa nossa primeira infância, ela é guardada dentro de nós, né? Mas há esse momento de luto, de ter que abrir mão de algumas coisas, de não querer mais aquela infância, de acabar abrindo mão de um convívio familiar mais próximo como tinha com a infância, né? Porque vai se conquistar um outro ambiente, e nós saímos da nossa casa mesmo, né, queridos? Né? O adulto, a criança, ela cresce, ela se desenvolve, ela se forma, ela trabalha, ela se casa, ela sai daquele núcleo. Isso representa uma certa perda de verdade, né? E aí essa conquista, né, para a idade adulta, que é para onde ele está rumando, né? Então, de uma maneira mais simples, né, por trás dos comportamentos lá que ele vive de angústia, de tristeza e até mesmo de revolta, tem esse processo lento e que se passa no interior do nosso adolescente, né? Ou seja, onde ele está se afastando progressivamente da criança, que era uma zona de conforto, porque eram coisas que ele dominava, que ele sabia, que ele estava acostumado, né? Estava ali, ó, equilibradozinho, né? Então, são coisas que ele vai se afastando da criança, e esse afastamento progressivo da criança para uma construção que também é progressiva desse adulto que ele vai ser no futuro, mas que é uma conquista que traz para ele um lugar onde ele não tem conforto, porque tudo agora é inseguro, ele tem que aprender coisas novas, ele tem que se arriscar para coisas novas, né? E essa necessidade que ele também tem de modelos, né? Para seguir e se guiar para ser esse adulto futuro. Então, ele está saindo de uma zona de conforto e entrando numa zona agora meio conturbada, onde ele está inseguro porque ele não domina, né? E onde ele precisa ter modelos a ser seguidos para copiar ou ter uma ideia de quem ele vai ser, como vai ser ele como adulto, né? De uma maneira mais simplificada aí, trazendo isso para vocês, né? O adulto feliz, na verdade, ele continua amando essa criança que existe dentro dele, né? Ele é feliz, mas ele continua amando aquela criança que tem dentro dele. Ele não precisa dizer não para aquela criança, né? Ele pode, sim, continuar amando aquela criança, que continua dentro dele. O adolescente, quando ele era pequeno, ele amava simplesmente amando a vida, vivendo a vida, brincando com a vida, né? Ele vivia tudo com naturalidade. Agora, nessa nova fase, ele já sente prazer em se lembrar da criança que ele era, traz à memória aquelas sensações que ele viveu, né? Mas não de uma maneira tão consciente assim. Ele não quer continuar vivendo daquele jeito, mas ele sabe que ele teve, sim, e ele tem lembranças boas, que ele pode trazer na memória, e sensações que às vezes ele recorre para ter um momento de felicidade, de alegria, todo esse momento conturbado que ele está vivendo, né? Em geral, os adolescentes têm horror a sentirem-se tratados como se ainda fossem crianças. Chega um momento na nossa igreja, né, ou em casa, que a gente percebe o quanto eles se afastam, né, de situações em que eles tenham que ficar com crianças para não serem comparados com eles, né? Então, em geral, eles têm horror a se sentirem comparados e tratados como se ainda fossem crianças. E por esse mesmo motivo, eles repelem muitas coisas da infância, justamente para não serem comparados com elas. Não é que não gostam das coisas da infância, mas eles repelem para não serem comparados a elas, né? Porque eles não querem continuar sendo tratados
como se fossem crianças. É um movimento natural que eles passam também, né? O que que atesta, afinal de contas, né, o final de uma adolescência e a entrada para uma vida adulta? O que que atesta? Tranquilo, olha só. Primeiro, o jovem adulto, vamos dizer assim, talvez aqui com os 17, 18, né? O jovem adulto, ele não tem mais vergonha de brincar como uma criança. Isso porque nesse processo que ele já passou, ele já entendeu, ele já compreendeu que ele pode se permitir regressar à infância sem ser ridicularizado e porque simplesmente ele não é mais uma criança. É uma questão de maturidade, né, que ele vai adquirindo ao longo desses anos. Por isso que a maioria das dificuldades vai se resolvendo com o próprio tempo, né, dessa situação em que o adolescente passa nessa mudança, nessa transição. Segundo, esse jovem adulto, ele não fica constrangido em ser obediente às autoridades, porque ele percebe que tem autoridade mesmo, né? Então você vê que são coisas que elas vão sendo colocadas nos seus lugares devidos ao longo do tempo, né? Eles vão, isso, a maturidade vai trazendo, vai baixando aquela poeira, ele consegue visualizar melhor, né? Esse novo momento, esse novo estágio que ele está passando. Então, são dois pontos, esses dois últimos que eu falei, muito desejados, né? Por nós todos, inclusive, no final dessa trajetória, né? Essa maturidade afetiva que ele vai adquirindo, né? Talvez um dos pontos que mais atrapalhem realmente nesse processo todo do nosso adolescente, nessa trajetória, é a questão da emoção, dos afetos, né? Que ele não consegue lidar direito e bagunça tudo, né? Bagunça tudo. Mas com certeza o pensar de maneira equivocada também atrapalha muito. E às vezes ele tem uma visão dele muito aquém do que realmente ele é. Por isso que a intervenção de um adulto, nesses casos, né? Lá atrás, quando eu falei como parceria nessa caminhada, pode ajudar demais a clarear a maneira dele pensar, que muitas vezes o pensamento dele é disfuncional, né? Ele tem uma visão equivocada sobre ele mesmo, inclusive, e isso traz para ele desprazeres emocionais, porque da maneira que ele pensa, ele vai sentir da maneira como ele pensa. E ele vai acabar atuando também de maneira errada, porque está em acordo com o pensamento e a emoção dele, que estão disfuncionais, né? Então, esses dois pontos que nós falamos aqui, né, no final dessa trajetória, com a aquisição dessa maturidade afetiva, é que ele seja um adulto, né? Chegue nessa fase, desse adulto que ele tanto quer ser, e não ter medo de brincar como criança. Porque ele sabe que ele não é mais criança, lá dentro dele ele sabe disso. E ele não precisa provar mais nada disso para ninguém, porque ele já conseguiu se equilibrar, né? E ser um adulto e não ter vergonha de mostrar-se obediente, só porque ele é adulto, né? Porque a criança tinha que ser obediente e o adulto também precisa continuar sendo, né? Em várias situações da vida. Então, aqui, meus amados, nós trabalhamos justamente apresentando, né, essa questão desse adolescente que se mostra difícil. Ninguém está dizendo aqui que o adolescente não é difícil, né? Mas a gente está dizendo por que que ele se mostra difícil. Porque nós precisamos olhar para além, a gente tem que olhar para a situação que ele mostra, como ele se interage conosco, e aí sim, entender nessas maneiras difíceis dele se mostrar o que é que ele está querendo dizer. O que é que ele não está conseguindo resolver, quais são as respostas que ele não está conseguindo obter. É aí que nós vamos atuar e que nós vamos falar na próxima aula, né? Para ajudar, como é que a gente consegue interagir, intervir, ser mais efetivo, mais útil nesses momentos, nesses casos em que a gente às vezes não consegue lidar, porque é difícil lidar com tudo isso. Eu sei que o que eu estou trazendo para vocês aqui é muito complexo, mas a gente precisa querer resolver também situações complexas, né? E outras que não chegam a ficar tão complexas assim, né?
A pastor colocou aqui no grupo, não sei se vocês viram lá no chat, né? Crise na adolescência é temporária e pontual. Adolescente em crise é mais prolongada e pode ser crônica, persistente. Se ela for tratada logo que a gente percebe que ela está se avizinhando, ela não se forma numa crise, né, tão pontual, dá para trabalhar melhor, se resolve com o tempo, né? E a gente também tem aqui essa questão que foi colocada da cultura contemporânea que coopera para que o nosso adolescente se torne difícil também, né? Tem muitas coisas complexas que talvez não precisassem ser vividas ou pensadas, né, pelo adolescente, mas que já são jogadas no colo dele. Imagine, se ele não sabe lidar com as questões mais simples, que é uma passagem de uma infância para uma pré-adolescência, quanto mais se você jogar para ele situações muito mais complexas que estão além de uma pré-adolescência, né? Então, você trazer, antecipar coisas que ele poderia viver lá na frente, também trazem muita dificuldade para ele lidar, porque ele pode entender que são coisas que estão sendo solicitadas dele e que ele tem que corresponder àquilo. Percebem? Então, assim, não fiquem chocados, não fiquem intranquilos, durmam em paz essa noite. A gente só está trazendo para vocês uma situação que é real, né? E que, sim, queridos, exige da liderança uma certa visão, sabe? Mais assim, um feeling, né? Para perceber que isso está acontecendo. Então, mais do que nunca é ouvir o que tem que ser dito e ouvir o que não está sendo dito. E é justamente no que não está sendo dito que, se a gente conseguir ouvir bem, a gente atua melhor com o nosso adolescente e ajuda ele a passar melhor, desembaraçando esses pequenos nós, antes que eles fiquem nós muito piores para serem desatados. Ok? Então, vocês vão prometer para mim que vocês vão dormir bem essa noite, que não vão ficar extremamente preocupados com isso. Vocês não vão precisar fazer um curso de psicologia, fiquem tranquilos com isso também, mas a gente tem que estar atento para essas coisas que aparecem, né? Porque são coisas que, notadamente, a gente tem visto a família não ter condições de lidar, porque a família está um pouco desorientada também, queridos, né? A gente tem filhos precisando falar, precisando perguntar, precisando dialogar, e a gente tem pais que não saem do celular, que não saem de uma rede social, que trabalham e não tem tempo para a família. Eles precisam de respostas, né? Para muitas perguntas. Então, muitas vezes, é você que vai ser quem vai soprar no ouvidinho dele o que muitas vezes ele está precisando ouvir. Se você está atuando com ele nesse momento da vida dele, creio que Deus tem um propósito para que você esteja caminhando junto com ele também. Então, todo preparo é importante. Todo preparo é importante. A gente nunca sabe quando nós vamos usar aquilo que nós estamos estudando, ok? Mas fiquem tranquilos. A gente apresentou aspectos assim bastante difíceis, né? Mas que podem não chegar num nível tão difícil como nós vimos agora, né? Podem ser resolvidos mais tranquilamente no decorrer do próprio período dessa metamorfose chamada adolescência, ok? Vocês, por favor, me desculpem, eu tomei 15 minutos a mais de vocês, tá? Mas eu vou descontar por causa das nossas apresentações. A próxima semana, daqui 15 dias, nós vamos poder trabalhar sem tudo isso. O Felipe foi o que não conseguiu falar nada dele. Então, Felipe, eu vou pedir para você falar rapidamente de você para os irmãos conhecerem aqui, e você vai orar finalizando a nossa aula hoje também, ok? Pronto. Amém. Estão me ouvindo? Sim. Bom, paz do Senhor, meus irmãos, é bom estarmos aqui. Eu já fiz o curso PAV, que foi muito bom, indico para todos. Inclusive, eu já falei na nossa promotora, para Paula, mudou a minha visão de compreensão, até de reino de Deus, né? Aquela ideia de salvação em relação aos jovens e adolescentes. Até então, aquela ideia de tá todo mundo salvo, vamos só partir para as próximas etapas. Desde então, confesso que toda a minha liderança de jovens e do Audio Escola Dominical, tudo mudou a partir desse curso, né? Agora eu tenho uma visão de que a salvação precisa ficar muito clara para os adolescentes. Me apresentando, meu nome é Felipe Guimarães,
tenho 27 anos, eu sou da Assembleia de Deus, e eu cuido, na verdade, de jovens, né? Que vai incorporando também ali alguns adolescentes, e isso já há 9 anos, né? Desde os 18 eu já estou trabalhando e também dou aula, escola dominical para os jovens. E o curso, né, se torna mais ainda edificante, porque eu passei a dar aula também. Eu sou advogado, trabalho no escritório, mas eu também fiz história e letras, então eu comecei a dar aula. Então, esses aspectos que a Paula falou hoje é tão interessante. É interessante, mas na escola a gente se vê mais ainda fechado, sem possibilidades de trabalhar mais fundo a questão espiritual. Mas realmente é um desafio muito grande, mas Deus é aquele que nos capacita para enfrentar todos esses desafios. Bom ver a Sandra aí, nós fazemos parte do projeto GEAME, né? Visitamos fundações, casas, pregando a palavra de Deus, e é uma bênção. Eu vou parar de falar e vou orar. Isso? Ok, irmão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, Pai, porque é a tua palavra que nos conduz, nós te agradecemos, Pai, porque em meio a tantos desafios, em meio a tudo aquilo que nós aprendemos no dia de hoje e tudo aquilo que nós sabemos, Senhor, nós colocamos todas essas dificuldades nas tuas mãos, Senhor, diante da tua presença e de forma muito humilde, Pai, nós pedimos a tua graça. Nós pedimos, Senhor, esta noite a tua proteção sobre as nossas vidas, sobre a vida de tantos adolescentes que padecem, que sofrem, sem cuidado, rejeitados, Senhor, pela família, pela sociedade, mas nós nos colocamos, Senhor, na brecha, na disposição, para que, através das nossas vidas, algum deles, e todos quanto nós pudermos, sejam alcançados, não por nós, não pela nossa capacidade, não por aquilo que nós temos, mas pela tua palavra. Nós cremos piamente que a tua palavra transforma vidas, a tua palavra transformou as nossas vidas, e que o Senhor nos ajude a levar esta palavra para, quem sabe, centenas e milhares de adolescentes que possam crer que o Senhor é real, que o Senhor vive e que o Senhor voltará e nos levará para o céu de glória. Nos despede em paz agora, dando uma noite na tua presença para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou colocar no grupo uma tarefinha para vocês prepararem nesses 15 dias, tá bom? Aí vocês me mandam, é bom, é para crescimento, tá certo? Vou mandar uma tarefinha e, como eu já falei, essa aula está sendo gravada. Daqui a pouco, quando der tudo certinho no YouTube, eu coloco o link lá no grupo. Você pode rever a aula e os irmãos que não puderam participar vão poder assistir e ver o material que foi colocado em PDF também, ok? A única coisa, nos ajudem como? Não repassem o link da aula para quem não está fazendo o curso, ok? Tá certo? Queridos, prazer em revê-los e conhecer alguns também. Que Deus abençoe o restante de semana de vocês. Daqui 15 dias, nós nos encontramos novamente. Deus abençoe, uma ótima noite para todos, viu, queridos? Deus abençoe. Obrigada. Amém. Boa noite. Tchau para todos. Deus abençoe. Boa Tchau, noite, irmãos. Até mais.